Brasil se aproxima das 250 mil mortes pela Covid-19. Anvisa concede registro definitivo à vacina da Pfizer com a alemã BioNTech. O problema é que o único imunizante com registro definitivo não está disponível no Brasil. STF mantém liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que dá a estados e municípios o direito de comprar e aplicar vacinas, se a União não cumprir o Plano Nacional de Imunização. Governadores e prefeitos já se articulam para retomar negociações com fornecedores internacionais. No Ceará, a variante do novo coronavírus, oriunda de Manaus, já causou a morte de pelo menos 3 pessoas. Ao todo, 190 casos sob suspeita de infecção pela variante estão sendo monitorados pela Secretaria da Saúde do Estado. As diferenças entre Manaus e Fortaleza, Amazonas e o Ceará no enfrentamento à pandemia, os estágios de vacinação, os impactos das medidas de isolamento, o que diz a ciência? Esses são os temas do programa de hoje. Ao debate! No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota com cada um na sua residência ou no seu escritório, recebo Odorico Monteiro, pesquisador da Fiocruz Ceará e professor da Faculdade de Medicina da UFC. Recebo José Xavier Neto, cientista-chefe da saúde no Ceará. Recebo Plínio Bortolotti, jornalista do Povo. E recebo, claro, você, ouvinte internauta, que, como sempre, você que participa aqui todos os dias conosco do programa, pode entrar em contato pelo WhatsApp, 859-8166-5589. Pode ser também pelo YouTube, o Povo Online, pelo Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. São 11h08. Debates do Povo. Apresentação, Marcos Tardan. Muito bom dia, professores Odorico, professor Xavier, professor Plínio. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pela participação de vocês. É sempre bom ver os nossos convidados gozando de boa saúde. Ninguém vacinado aqui ainda não, né? Ninguém está no grupo que recebeu vacina ainda não, né? Não. Ô Marcos, bom dia a você, bom dia, Plínio. Bom dia, Odorico. Bom dia, ouvintes. Muito bem. Vou começar aqui com o professor Odorico, o senhor que também já foi deputado federal, foi secretário municipal de educação por vários anos, né? O senhor é um dos autores de um estudo que analisa o colapso do SUS no município de Manaus, fazendo aí uma comparação com o comportamento da pandemia de Covid-19 em Fortaleza, né? Sabe-se que em Manaus a adesão ao isolamento foi bem menor do que aqui, correto? Pergunto, professor, quais as principais conclusões apontadas por esse trabalho? Veja só, Marcos, eu acho que, primeiro, agradecer o convite, saudar aí o Xavier, que tem sido um grande parceiro também de grandes discussões científicas e compartilhando preocupações, artigos e tentando construir soluções. Esse artigo foi fruto de um esforço envolvendo o nosso grupo de pesquisadores da Fiocruz, do Instituto Federal, também a professora Leonor Pacheco, da UNB, e faz parte, inclusive, de um grande estudo que nós estamos analisando a mortalidade de Covid nos hospitais públicos, no SUS, no país inteiro. E a gente chegou à conclusão, com o nosso grupo da área de inteligência artificial, que a gente precisava criar um índice de permanência domiciliar. E o Google, ele oferece as APIs que a gente pode construir, digamos, nuvens de pessoas em shopping, em supermercado, em farmácia, em casa, na circulação. Confesso a você que eu acabei de passar aqui no Buraco da Gia, fiquei assustado pela quantidade de aglomeração. Passou aonde? Buraco da Gia fica aqui no centro de Fortaleza, que é um grande shopping popular, em frente à prefeitura. Eu estou aqui no anexo da prefeitura, aqui no Iplanfor, e o que a gente observou nesse estudo foi que, a partir de agosto, a partir de setembro, Manaus começou a aglomerar. Porque uma coisa é você manter uma taxa
de isolamento social aí que Fortaleza tem mantido e manteve até dezembro, isso é importante que a gente coloque isso, e esse índice é muito importante porque nós temos poucas ferramentas de apoio à tomada de decisão no enfrentamento da pandemia para produzir medidas não farmacológicas. Porque o mais importante dessa pandemia, na ausência de testes, que nós temos total ausência de testes, de protocolos de vigilância epidemiológica, protocolos de vigilância genômica, para, inclusive, estudar essas variantes, a gente lançou mão de um índice que é digamos, disponível para as capitais. Evidentemente que o Google não coloca ele disponível para pequenas cidades por uma questão de privacidade do dado, mas pela massa de dados. E aí esse modelo matemático foi muito importante para a gente entender esse percurso, digamos, da pandemia em Manaus e o que está acontecendo em Fortaleza. E o que a gente percebe é que Manaus pagou um preço muito alto por ter permitido a aglomeração a partir de setembro. Houve até uma indignação da sociedade, não sei se pode dizer assim, né? Exatamente. E aí o governador cedeu, o prefeito cedeu, foi preciso uma medida judicial em janeiro para que pudesse ter as medidas mais fortes de isolamento social. E no Ceará, a gente começou a aglomerar a partir de dezembro. Então, nós estamos pagando no Brasil todo, é importante que a gente ressalte isso, é possível que a gente tenha uma grande exaustão do sistema de saúde brasileiro em março, porque nós estamos fazendo aquele... Quer dizer que o pior não chegou. Rapaz, eu avalio que a gente pode ter. Eu não estou aqui fazendo nenhuma, tenho discutido muito isso com o Xavier, nenhuma visão alarmista, não quero aqui ser, mas eu acho que na saúde pública a gente tem que trabalhar com muita transparência e muita honestidade em relação a compartilhar os dados com a população. Uhum. O que a gente está percebendo claramente é que essas aglomerações que ocorreram em dezembro, a falta de testes para que a gente possa fazer a vigilância viral, e que o fato de você só ter um indicador para induzir o isolamento social, o lockdown, as medidas que os governadores estão tomando agora. Hoje eu vi que o prefeito de Salvador está proibindo acesso às praias, inclusive colocando tapume, toque de recolher. Essas medidas só estão sendo tomadas a partir já de uma pré-exaustão. Como você não tem outros modelos de advertência, de vigilância, como é o caso da China, como é o caso da Coreia, como é o caso do Vietnã, eu diria que a Ásia está colocando aí o melhor modelo de enfrentamento da pandemia. E a Europa, que demorou a aprender, mas aprendeu e fez o dever de casa. E eu acho até que a Europa pode falar em segunda onda. Nós, aqui no Brasil, estamos ainda numa primeira onda com picos distintos. Tivemos um grande pico ano passado, ficamos 70 dias no Brasil morrendo 1.000 pessoas por dia e já estamos há mais de 30 dias no Brasil morrendo 1.000 pessoas por dia. Então, realmente, nós estamos dentro de uma onda só, com picos, e esse pico nosso, infelizmente, pelo que a gente está percebendo, ele vai persistir em vários estados. Hoje, se a gente viu no primeiro, só para concluir, se a gente viu no primeiro momento, São Paulo, depois Manaus, depois Fortaleza, depois Pernambuco, depois Mato Grosso do Sul, agora nós estamos vendo o maior número de estados entrando em situação de colapso. Isso nos preocupa muito. Muito bem, já temos aqui muitas participações de ouvintes, a Clara Silva Alves, lá de Lusiânia, em Goiás. O André Fernandes diz, tem que parar tudo novamente. O José Arnaldo de Souza diz, vamos ter paciência que as vacinas estão vindo, a passo de tartaruga de muletas, mas estão vindo. A Ana Paula Martins Sampaio diz, não existe vacina segura e eficaz, querem empurrar qualquer coisa na população? Pergunta ela. E aí eu vou perguntar aqui ao professor Xavier, que inclusive é a manchete agora aqui do site do G1, a informação de que novas doses das vacinas de Oxford e Coronavac estão chegando aí para o Brasil, para o Ceará, estão previstas aí, me parece que um total de 129, quase 130 mil doses da vacina, né? Qual a sua análise neste momento da maneira como o Ceará especificamente vem enfrentando a pandemia, professor Xavier? Bom dia, Marcos. Bom dia, professor Dorico. Bom dia, Rodolfo, né? Plínio Bortolotti, que está aqui. Isso, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Eu acho que essa conversa vai ser muito importante e o professor Dorico já alinhou aí alguns assuntos importantes dessa comparação entre Manaus e Fortaleza, que são muito relevantes. Eu tenho um pouco a acrescentar, mas eu gostaria de puxar um pouco a brasa para a sardinha de um assunto importante, que não é um assunto muito discutido entre nós, mas que ele é extremamente relevante. Vejam só, Marcos, veja só, o Brasil, ele é signatário do Regulamento Sanitário Internacional de 2005. Foi promulgado em 2009, né, como decreto legislativo no Senado Federal. E o que diz esse decreto é que o Estado brasileiro tem o dever de responder prontamente a uma emergência de saúde pública de importância internacional. Como é que a OMS, que inspirou esse regulamento sanitário, como é que ela prevê a ação dos países? Ela prevê a ação do país na prevenção do evento, ela prevê a atuação do país no controle do evento e estimula os países a dar uma resposta de saúde pública adequada contra a propagação das doenças. Como é que no Brasil, em geral, nós estamos enfrentando essa situação? Olha, nós temos aí um controle de fronteiras, que eu diria que não é muito estrito, né? Então, o controle de fronteiras não deixa entrar, não deixa sair, né? Agora, com os casos que estão dentro do nosso país, o que é que nós podemos fazer? Né? Nós podemos organizar os sistemas de análise, de coleta de informação, saber se a epidemia está aumentando, se ela está estável, se ela está caindo, mas uma dimensão que o Brasil prometeu, que ele se comprometeu com a OMS, é a dimensão do controle da epidemia, certo? Então, muitas vezes aqui no Brasil a discussão pende como se a resposta à nossa epidemia fosse apenas de adequar o ambiente hospitalar e de fazer lockdown. Mas não é isso. No controle, na dimensão do controle, está prevista a atuação da vigilância epidemiológica no traçamento dos casos, na identificação dos grandes agregados de casos e no corte dessas linhas de transmissão através de isolamento e quarentena. Né? Okay. Eu queria dar para você, rapidamente, Marcos, uma ideia de que é o seguinte, olha, no ponto de vista hospitalar, Fortaleza e o Ceará, elas vão muito bem. Eu acho que existem poucas pessoas aqui no Brasil que entendam tanto de saúde hospitalar quanto o nosso secretário Cabeto. Nós temos uma pessoa que também é um especialista extremamente habilidoso, que é o Dr. Ivan Coelho. O Ivan é secretário executivo de atenção à saúde. Então, está fazendo um trabalho espetacular de dosar a nossa resposta à oferta de Covid, fazendo o máximo para não prejudicar os pacientes seletivos. Então, desse ponto de vista, nós estamos muito bem. O ponto de vista que nós temos que progredir é o ponto de vista da vigilância, não é a vigilância de olhar para os dados, nós estamos muito bem também, né? Mas nós temos que estimular e trazer para o debate como importante aquela vigilância que faz o traçamento dos casos, que faz o isolamento e evita que a epidemia, quando está localizada, que ela fique generalizada. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que deveríamos chamar, nessa oportunidade e em outras oportunidades, a imprensa tem um papel muito grande nisso, em reforçar esse quesito de ação, que o Brasil prometeu. Nós temos que fazer traçamento e isolamento de contatos para evitar a disseminação da epidemia. Bom, okay. Aí, o que algumas pessoas dizem, só para completar o raciocínio? As pessoas dizem o seguinte, olha, quando a epidemia está em transmissão comunitária, não há nada a fazer. Não é verdade. Aí, quando elas falam isso, elas estão se referindo ao plano de influenza. Porque a influenza tem um período de incubação muito curto, de 2 dias.
No caso da Covid, o período médio é de 5 dias. Então, tem muito o que fazer, e eu fiquei muito feliz em saber que a nossa prefeitura tem um trabalho nessa área, que está sendo desempenhado pelo chamado Covid Tracker, que a professora Emanuela Feitosa é responsável por isso, e eu acho que ela é uma personalidade que poderia ser agregada a essa turma de debatedores no futuro. Ok, muito obrigado. Deixa eu ouvir agora Plínio Bortolotti, daqui a pouco eu tenho que chamar, estou vendo aqui o Odorico nas imagens andando de máscara lá. O Plínio Bortolotti, por favor, Plínio. Boa tarde, Dan. Eu queria fazer uma intervenção rápida, depois queria fazer uma pergunta para os dois médicos, né, o Xavier e o Odorico. A intervenção que eu vou fazer é o seguinte, do jeito que o Brasil vai, né, tá uma tragédia essa questão da vacinação. Eu estou com uma matéria aqui aberta da BBC, na BBC Brasil, dizendo o seguinte, que no ritmo atual, o Brasil demoraria mais de 4 anos para alcançar a imunidade que eles chamam de rebanho, né? Eu prefiro chamar comunitária, né? Porque rebanho parece coisa de gado, né? Gado é outro departamento, mas enfim. Então, o Brasil demoraria 4 anos para atingir essa imunidade comunitária, né? Enfim, no ritmo que estamos hoje, e o ritmo é lento. A outra coisa é que o Chile se tornou o país da América Latina que mais vacinou a população até agora por 100 mil habitantes. Tudo bem que o Chile é um país pequeno, né? Não se compara ao Brasil, mas a comparação é por 100 mil habitantes, então dá para a gente fazer essa comparação. Está com um monte de gente já vacinada lá. Né? E por que o Chile conseguiu fazer isso? Porque ele investiu na compra de vacina lá atrás, inclusive eles têm vacina da Pfizer, tem várias vacinas, entre elas da Pfizer, essa que o Brasil está rebarbando. Né? Então, nós vivemos uma tragédia sanitária, a gente não vê uma luz no fim do túnel. Né? Eu acho que eu não sou médico, né, mas por essas contas aqui feitas pela BBC Brasil, dá para ver que a tragédia é grande. Né? Agora, a pergunta que eu queria fazer, tanto para o Xavier quanto para o Fica no ar a pergunta para eles responderem no próximo bloco. Ok. É a seguinte, o que eles acham, né, quando o Bolsonaro não criou uma comissão nacional para acompanhar essa questão da pandemia, os governadores do Nordeste anunciaram, né, com bastante ênfase, que eles criariam uma comissão científica que seria coordenada, ou pelo menos teria participação do cientista Miguel Nicoleles, e agora, recentemente, ontem, o Miguel disse que estaria saindo da comissão, porque a recomendação que ele acha mais correta, que é do lockdown, do fechamento total das coisas, não teria sido atendida. Então, eu gostaria que os dois comentassem o assunto. Muito bem, eles vão comentar, mas é na volta, no próximo bloco, porque agora precisamos fazer um rápido intervalo e eu convido mais uma vez os ouvintes e internautas a continuarem participando. Eu vou dar voz a alguns dos nossos ouvintes no retorno, no próximo bloco, mas as participações podem continuar sendo enviadas pelo WhatsApp, 859-8166-5589, pelo YouTube, o Povo Online, pelo Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. Assim como o Plínio fez a pergunta, também tem vários ouvintes fazendo perguntas aqui, e eu vou repassá-las daqui a pouco. São 11h25, uma pequena pausa para um cafezinho ou uma água. Até já.
Debates do Povo. Estamos de volta, hoje recebendo Odorico Monteiro, pesquisador da Fiocruz Ceará e professor da Faculdade de Medicina da UFC. Recebendo José Xavier Neto, cientista-chefe da saúde no Ceará. Plínio também presente, Plínio Bortolotti, jornalista do Povo, e, é claro, os nossos ouvintes, como Pedro Santiago, que diz: não entendo porque tanta gente, porque tem gente que resiste a se vacinar. A história prova que a erradicação das epidemias foram tratadas com vacinação. O Erivaldo, aqui de Fortaleza, diz: ontem o Bolsonaro estava, como sempre, dando um mau exemplo no Congresso sem máscara e no meio de várias pessoas. Isso é uma falta de humanidade com os brasileiros. E o Max Costa sai em defesa aqui do Bolsonaro. Diz que o Camilo está querendo prender, Camilo, do governador do Ceará, está querendo prender o povo, que o hospital de campanha foi um teatro a céu aberto, que em Manaus a culpa foi da corrupção do Estado, que as eleições no ano passado foram todas por favor e que o Bolsonaro investiu 6 bilhões no Ceará. Mas para muita gente, ele cita aqui o Plínio, a culpa é do Bolsonaro, vai entender. E por falar em Plínio, o ouvinte cita o Plínio. Plínio, resumida, a pergunta que você deixou no ar aqui no final do bloco anterior para os professores Odorico e Xavier. Como eu disse para você, tem uma reforma aqui no apartamento de cima, mas eu vou ver se dá para falar. Bom, deu uma paradinha. Rapidinho. Mas a pergunta era o que eles acham, né, da saída do professor Miguel Nicoleles do comitê científico do Nordeste, do consórcio Nordeste. Muito bem, bom, vamos lá. Eu vou falar agora, né, que o Odorico me deixou com essa missão aí, espinhosa. Mas é o seguinte, eu lamento, né, eu lamento essas atitudes, mas eu gostaria de dizer o seguinte: olha, numa emergência como essa, as questões individuais são as menos importantes, né? A gente tem que estar habituado ao debate e temos que aprender. Não é fácil. Eu realmente não digo que eu sou a pessoa mais capacitada nesse quesito, mas a gente aprende que tem que ter uma tolerância, uma paciência muito grande, porque a maioria das nossas sugestões, elas não são necessariamente seguidas. Existem muitas condições que alteram ali a proposta técnica, que são as questões administrativas, né? Políticas e jurídicas também. Então, o que não se imagina, às vezes, olha, essa medida é muito lógica, é totalmente apropriada. Mas aí o que não se sabe é que o secretário de saúde, com quem eu convivo, né, quase que diariamente, ele tem muitas vezes as mãos atadas pelo problema administrativo e pelo problema legal, né? Então, toda vida que uma questão dessa de fundo coletivo, ela é levada para esse ângulo personalista, eu acho inapropriado, sabe? Eu acho que as proporções têm que ser respeitadas, os técnicos têm que dar a sua opinião, mas tem que entender que as decisões são tomadas pelos políticos. E aqui o Odorico é médico e é político, né, Odorico? Diga lá. Bom, eu queria falar um pouco sobre essa questão da vacina que o Plínio levantou tão bem. E aí, Plínio, é importante que agora, o que nós estamos vendo no mundo é que aqueles países que fizeram o dever de casa estão colhendo os frutos. Então, numa pandemia como essa, a coisa mais importante é você não negar a ciência, você não negar a tecnologia, não negar a própria pandemia e entender esse fenômeno. Eu diria que a melhor experiência do planeta hoje de enfrentamento à pandemia é a asiática. Eles fizeram o dever de casa na questão dos lockdowns, eles fizeram investimento, estão colhendo os frutos que os países da Ásia investiram em ciência e tecnologia. A China tem hoje um dos maiores parques tecnológicos de medicina ocidental, não é da medicina tradicional chinesa. A Índia tem um dos maiores parques da medicina ocidental. Fabricando vacina aí para o mundo. 93% dos medicamentos que nós produzimos no Brasil, nós envelopamos sais de química fina que vem da Índia. Isso é muito importante. E fizeram o dever de casa. O Vietnã, que é um país pobre, um país sofrido, praticamente tem a menor letalidade do planeta.
E os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, vai entrar para a história com uma das maiores letalidades ao lado do Brasil. 500 mil americanos, já morreram mais americanos do que na Primeira Guerra, na Segunda e na Guerra do Vietnã. Os países que fizeram o dever de casa, que foi acreditar na ciência, acreditar que a resposta tecnológica seria possível, começaram já a partir de abril, maio, conversar com a indústria, com quem estava pesquisando vacina. Nós temos mais de 200 grandes projetos de pesquisa, de vacinação, de pesquisa, dos quais mais de 10 muito avançados e já com resultados. E aí esses países não só conversaram com a indústria, como fizeram parte, anteciparam recursos, anteciparam compras, e estão colhendo o resultado, que é o caso de Israel, que já tem mais de 40% da população vacinada, é o caso da Inglaterra, que foi o primeiro país a vacinar, que começou a vacinar, mas terminou o final do ano em lockdown. O que o mundo todo tinha que ter feito é que no final do ano era para ter entrado em lockdown. Então, essa questão de como os países estão... E nós produzimos uma crise, estamos dentro de uma crise sanitária sem precedente nos últimos 6 anos, uma crise política, uma crise econômica e uma crise institucional, onde, durante a pandemia, 3 ministros, e agora estamos aí pagando o mico da Pfizer ter a licença permanente no Brasil e o Brasil não ter fechado ainda um acordo de aquisição. Ou seja, realmente nós temos 200 milhões de habitantes, 210 milhões, vamos ter que ter aí pelo menos 340 milhões de doses de vacina. Eu estou otimista no que diz respeito agora o fluxo que começa a ser, digamos, produzido pela Fiocruz com a vacina de Oxford AstraZeneca. É possível que a gente entregue, ainda agora em março, algo em torno de 12 milhões de doses, tá certo? É possível que a gente já receba agora mais doses também do Butantan, e eu acho que a partir de maio a gente começa a ampliar essa vacinação. Mas eu digo, se a gente tivesse conversado com a indústria, se a gente tivesse não negado a doença, a pandemia, se a gente tivesse se articulado, porque o país de sistema universal como o Brasil, que a saúde é um direito de todos e o dever do Estado, é o Estado brasileiro e o nosso grande programa nacional de imunização que tem que adquirir as vacinas. E aí a gente produz uma crise institucional em cima da outra. Agora, o STF declara que os municípios e os estados podem comprar vacina. Daqui a pouco você pode ter um samba do pelo doido, que ninguém ganha com isso. O SUS é um sistema único nacional de saúde, articulado entre a União, estados e municípios, e o Ministério da Saúde tem que fazer seu dever de casa, adquirir as vacinas e distribuir para os estados e municípios. Esse é o que a gente tem que defender para que a gente possa, digamos, conviver com a pandemia. Ok. Está aqui sobre a pergunta que o Plínio fez, a Patrícia Franco manda mensagem agora pelo YouTube, dizendo, então confirma que o consórcio do Nordeste não conduziu conforme as diretrizes do Nicoleles, haja visto o prefeito de Natal, no Rio Grande do Norte. Aí tem 2 perguntas aqui de ouvintes que eu vou passar para os professores ver se eles podem responder. A Rosina Oliveira pergunta, ela diz primeiro, eu fiz tratamento para câncer, sou prioridade para a vacina? Pergunta ela. E o Ravi Gurgel do Cocó pergunta, até que ponto nós temos que nos preocupar com as novas cepas do vírus? Eu citei aqui na abertura. Eu gostaria de começar pela última pergunta, né, que eu acho que ela é bem pertinente e não é um caso individual, que depois a gente pode comentar. Veja bem, essas questões das variantes, eu tenho feito um estudo bastante criterioso do que foi publicado, e o meu padrão não é manchete de jornal, né? E na minha experiência como pesquisador, eu tive a oportunidade de muitos anos de estudar a evolução. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, sempre que há o crescimento descontrolado de uma epidemia, no caso, uma epidemia por um agente etiológico viral, sempre vai se sobressair uma determinada cepa. Eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas são 2 fenômenos. Um é o chamado fenômeno do efeito fundador, que é o vírus que adentra uma população sensível, e é aquele clone que prolifera, e o outro é uma decorrência natural
da estatística do crescimento geracional do vírus, né, que é muito rápido. Então, quando há o crescimento geracional, lá em cima, depois de muitas gerações, é muito comum sobrar só uma espécie de vírus. Então, através de uma análise dos trabalhos publicados, tá, não de manchete, os trabalhos publicados ainda não apresentam nenhuma evidência crível ou comprovada de que haja maior virulência dessas cepas ou que mesmo haja maior transmissibilidade. O que há são estudos em cultura de célula e estudos em animais de laboratório. Em humanos, não há. Não são mais contagiosos? Não. Eu li várias informações aí de que eram bem mais contagiosos. Tá certo. Ele não disse que não é, ele disse que ainda não se provou, não é isso, Xavier? Isso. São manchetes de jornal, são especulativas, não afasta a possibilidade de que não sejam, mas não há evidência direta que seja admitida pela comunidade científica de que nenhuma dessas variantes sejam ou mais transmissíveis ou mais virulentas, vamos dizer, mais malvadas, certo? Então, o Odorico, com o trabalho dele, que a gente pode voltar a comentar, o que ele mostra é o seguinte: toda vida que há um descontrole muito grande, e aí, no caso, o descontrole em Manaus foi um descontrole administrativo. Vocês vejam bem que essa a exacerbação da epidemia lá, ela se deu num horizonte de redução de 85% dos leitos de Covid, tá certo? Então, não foi um vírus necessariamente mais virulento que afetou essas pessoas ou que matou essas pessoas. O que houve foi uma desorganização do sistema de saúde. Não cumprimento do confinamento, do lockdown. Também o não cumprimento, né, que aí você tem um crescendo de eleição, tem um crescendo de festas de fim de ano, né, e a questão do oxigênio, né. O vírus não tem capacidade de acabar com os estoques de oxigênio. Então, claramente, eu tenho visto a grande parte dessas manifestações de exacerbação de epidemia, elas podem ser explicadas pelo ponto de vista social ou administrativo. Tem muito pouco e pouco convincente de biológico nisso. Ok. Muito bem, deixa eu chamar aqui um rápido intervalo. O Plínio está até falando aí, mas ele está com o microfone desligado, não tem como a gente... Eu só queria deixar isso claro, porque do jeito que a situação está, as pessoas, né, se apegam a qualquer coisa. Pelo que eu entendi, o Xavier não está dizendo que não é grave a situação, o que ele está dizendo é que não há comprovação que essas novas cepas sejam mais contagiosas ou mais transmissíveis ou mais graves do que as outras, virulências do que as outras. Né? Okay. Senão daqui a pouco o pessoal vai sair por aí dizendo, olha, o Xavier disse, não é isso, né? Só para deixar isso claro. Muito bem, deixado claro, vamos aqui então chamar um rápido intervalo. E sobre rapidinho, Xavier, aquela questão, outra pergunta que a ouvinte fez sobre ela fez tratamento de câncer, se ela vai estar no grupo prioritário ou não, quem fez tratamento ou faz? No momento, a política é a seguinte, primeiro os profissionais de saúde que estão na linha de frente e depois os pacientes nas faixas etárias de risco, né, de maior risco, de maior idade, os mais idosos. Esses casos têm que ser avaliados individualmente, então a gente precisa saber a idade, precisa saber, né, outros detalhes, e é um caso individual que deve ser apreciado com toda atenção. Muito bem, vamos então ao rápido intervalo. Eu convido mais uma vez os ouvintes e internautas a continuarem participando do programa. Tem muitas perguntas que eu vou fazer aqui, muitas dúvidas. Os ouvintes estão com várias dúvidas, Xavier. Mas eu falo no próximo bloco. E convido mais uma vez a continuarem mandando perguntas e comentários pelo WhatsApp, 859-8166-5589. Pode ser também pelo YouTube, o Povo Online, Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. São 11h43. Até já.
Estamos de volta, Agora, hoje recebendo Odorico Monteiro, recebendo José Xavier Neto, recebendo Plínio Bortolotti e recebendo nossos ouvintes, o Deon Xavier. Queria ouvir o Xavier, que é cientista-chefe da saúde no Ceará, para responder essas perguntas que o Deon faz. Diz ele, passou no noticiário um infectologista informando que a vacina é para a pessoa não chegar a ir para a UTI por conta da Covid-19. Porém, mesmo vacinada, essa pessoa ficará doente, mas não na forma mais grave. Gostaria de saber se isso é verdade. Então, será como H1N1, você pega a gripe, mas não na forma mais forte? A pessoa já vacinada transmite Covid-19 para outra pessoa? Poderia perguntar também se as vacinas contra o coronavírus terão validades apenas de 1 ano, como a da H1N1. Aí são várias perguntas do ouvinte. Depois eu queria também fazer uma pergunta, viu, Tardan? Mas vou deixar o Xavier responder essa leva aí. Tá ótimo. Eu acho a pergunta muito oportuna, nos dá uma oportunidade excelente de esclarecer muitas dúvidas. O que acontece é o seguinte, essa vacina tem graus diferentes de proteção. E a grande notícia para nós é que todas as vacinas que estão disponíveis para nós no Brasil são muito, muito boas para evitar a Covid grave, a Covid que mata, tá certo? Elas são 100%. Agora, elas são muito boas também para evitar a sintomatologia, né? A Covid sintomática também. Então, elas funcionam também na Covid sintomática. Aqui e acolá, claro, pode haver uma proteção menor em uma pessoa e ela vai ter sintomas, sim. Mas a grande vantagem é que nós estaremos protegidos contra a Covid que mata, certo? É mais ou menos isso que seria um bom resumo. Aí eu me esqueci um pouco das outras perguntas. Do Deon, peraí que eu vou recuperar aqui as perguntas dele. Ele pergunta também sobre a questão se vai ser como a gripe, como a H1N1, que a pessoa pega, mas não na forma mais forte, se a pessoa já vacinada transmite a Covid-19, e também se as vacinas contra o coronavírus terão validade de apenas 1 ano. Olha, saiu recentemente um estudo muito interessante na Inglaterra que mostra um grau de proteção muito, muito bom da vacina da Oxford, mesmo após a primeira dose. Isso é uma coisa que a gente já tinha especulado algumas semanas atrás, mas agora saiu um estudo. Então, já há proteção, no caso aí da vacina da Oxford, desde a primeira dose, e é uma boa proteção, né? Com a segunda dose, essa proteção ficará melhor ainda. Como não houve tempo de testar, a gente não sabe por quanto tempo vai durar essa imunidade. Então, precisamos ter um pouco mais de paciência para que os estudos possam ser realizados. Muito bem. O Odorico está de volta aqui. Depois, Odorico, bota o seu celular na horizontal de novo, se possível. Tem uma série de perguntas direcionadas a você aqui pelo nosso... Eu queria fazer uma pergunta, viu, Tardan? Na sequência então, para o Xavier. A pergunta aqui, são perguntas dos ouvintes para o Odorico. Odorico, tem Gerson Lima, que pergunta assim, qual a opinião dos convidados sobre alguns jornais terem publicado ontem anúncio pago de uma entidade negacionista da ciência fomentando o tratamento precoce. Esse é um ponto. Gerson Sanford, gostaria que falasse sobre o subfinanciamento do SUS nas ações de controle da pandemia aqui no Brasil. O Henrique também pergunta ao deputado Odorico se ele consegue dimensionar o custo em vidas do viés político, dos embates infrutíferos, etc. Se não tiver dimensionado, se ele acha possível fazer esse dimensionamento. Eu quero falar 3 coisas aqui. Primeiro, eu acho que foi um grande desserviço essa certa politização que houve no Brasil em relação à pandemia. Eu acho que toda e qualquer doença a gente tem que enfrentar com base na ciência, né? Eu diria que todos esses tratamentos aí precoces já foram mostrados várias vezes, inclusive grandes estudos coordenados pela Organização Mundial da Saúde não mostrou eficácia, eficiência, efetividade de nenhum deles, ou seja, na realidade isso termina sendo um desserviço à ciência e à saúde pública. Eu queria dizer que a outra questão importante, retornando essa questão que o Xavier está falando, nós estamos em parceria Fiocruz, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde dos municípios, em parceria com o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, em parceria com as operadoras de plano de saúde, inclusive a Unimed, a Pivida, a Federação das Misericórdias do Ceará,
o Instituto, né, o ISGH, que coordena aí UPAs e os grandes hospitais regionais do interior do estado, nós estamos fazendo um estudo na população de trabalhadores da saúde que foram vacinados. É um estudo sorológico, exatamente nessa fase 4 da vacina, que a gente chama, ou seja, o segmento pós-vacinal, para a gente entender o processo imunogênico pós-vacinal. Então, isso o mundo inteiro está fazendo, e aqui no Ceará a gente conseguiu um apoio importante da Fiocruz, é uma parceria com o serviço para que a gente possa entender exatamente, reforçando esse argumento do Xavier, que todos os estudos são muito bons já na primeira dose, na segunda dose também. O desafio nosso é entender a imunogenicidade produzida pela vacina, né? A gente já sabe que nós tivemos casos de reinfecção, então a imunidade natural da doença, ela realmente foi, digamos, questionada pelo fato de ter casos de reinfecção, inclusive alguns óbitos de reinfecção. Então, temos que ter muita clareza que estamos aprendendo muito o tempo todo com essa doença, por isso que a iluminação tem que ser a ciência, entendeu? Isso é muito importante. Acho que ele perdeu muito tempo no Brasil, inclusive, eu acho que é um péssimo exemplo que o presidente da República deu ontem, quando vai para o Senado Federal sem máscaras. E isso, o exemplo, né, das autoridades, né? E aqui eu quero ressaltar o esforço que o governador Camilo Santana está fazendo ao lado dos governadores do Nordeste, onde foi criado um comitê científico, onde, aqui no caso do Ceará, eu quero ressaltar a importância do papel do professor Xavier como cientista-chefe, e isso é uma experiência do Ceará nesse sentido, para que a gente possa ter a ciência como uma luz para o enfrentamento da pandemia tão grave como essa atual. Muito bem, estou entendendo. Então, vocês ressaltam essa publicação, né, de entidade negacionista da ciência, que fomentando ali, que publicaram anúncios falando... É um desserviço vários a essa médicos, pandemia. inclusive, né? São médicos. Muito bem. Mas deixa eu ouvir agora, Plínio Bortolotti, você tinha umas perguntas, Plínio? Faça as perguntas, eles fazem uma rodada de resposta e a gente encerra a transmissão aqui na rádio, YouTube e Facebook, mas continuamos, temos uma prorrogação, mais 10, 15 minutos de programa, mas aí é na área exclusiva de assinantes do Povo Mais. Plínio Bortolotti. Bom, tem médicos e tem pessoas que são formadas em medicina, né? Assim como em todas as profissões, né? Mas a pergunta que eu queria fazer, no intervalo eu estava conversando com o Xavier, ele dando exemplo dos países do Oriente, né? E dizendo que o que seria muito bom ser feito seria uma vigilância epidemiológica, de acompanhamento de casos, se for o caso, fechar divisas, fechar fronteiras, etc. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais disso, como seria isso e se seria possível fazer sem uma coordenação nacional isso. Plínio, obrigado. Esse é um assunto que eu reputo extremamente importante. Veja bem, a vigilância epidemiológica, ela já é feita. Então, por exemplo, a questão das fronteiras, né? Existe um trabalho, embora ele tenha sido muito dificultado, talvez por incompreensão, inclusive de esferas jurídicas muito altas, né? Eu lembro que o governador Camilo tentou proibir aqui o desembarque de aviões que vinham de países conflagrados, vamos dizer assim, e não obteve êxito, né? Então, a nossa estratégia de vigilância foi atrapalhada. O que eu chamo a atenção é que existe além do controle de fronteiras e além do segmento da epidemia, né, nos gráficos, nas modelagens e tudo, existe uma dimensão da vigilância epidemiológica que a gente pode até constatar que no Brasil existe um grande buraco exatamente desse tamanho. O professor Dorico conhece muito sobre isso, e a gente percebe que essa dimensão, que é uma dimensão do traçamento de casos e uma ação educadora, uma educação mais firme também, que prevê a quarentena desses indivíduos, né? Ela é muito útil, essa política, até mesmo em situações, isso está escrito, não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial de Saúde que diz, até em situações de transmissão comunitária, isso aí é extremamente apropriado, porque você corta os grandes grupos de transmissão, os grandes agregados de transmissão, você acaba com eventos de super spreaders. E isso a gente precisa se acostumar a fazer.
com muito mais energia. E aí eu chamo também a atenção de novo que na prefeitura há esse investimento, a secretária de saúde, a Ana Estela Leite, está fazendo isso, e a gente deveria realmente estimular muito esse trabalho, que é o chamado Covid Tracker, que está sob a responsabilidade da Emanuela Feitosa. Então, essa é a dimensão da vigilância, que é a vigilância ativa. Nós temos que estimular isso. Ok. Muito bem. Aqui, agradeço. Voltou Marcos, aqui outro dia. Deixa eu passar aqui para a rodada. Pegando carona no telefone do Nonato, que está aqui comigo. Meu telefone realmente teve um problema. Está aqui o Nonato Costa, mas é o Dorico Monteiro que está falando. Tá um pouco ruim. Mas faça então as suas considerações finais aqui antes da gente encerrar a transmissão na rádio. Eu queria dizer que é o seguinte, eu acho que tem uma questão que para mim é fundamental nesse processo da pandemia. Primeiro, o Brasil tem que entender que investir no complexo produtivo da saúde é de soberania nacional. É vergonhoso um país que tira petróleo do pré-sal, um país que produz aviões, não ter EPIs para proteger seus profissionais de saúde. Nós estamos muito atrasados nas plataformas tecnológicas de biotecnologia e estamos atrasados na capacidade de testagem também. Para o enfrentamento de uma pandemia de vírus respiratório, seria necessário a gente, por exemplo, em toda a unidade básica de saúde, fazer o teste do sintomático respiratório. Porque se toda pessoa chega na unidade básica de saúde com sintoma respiratório e você faz o teste daquela pessoa e analisa, ele entra em quarentena já de imediato, porque colheu o exame dele. Se for positivo, ele fica em quarentena e diminui a transmissão comunitária. Tudo isso que a gente está enfrentando nessa pandemia são as... Opa, tá ruim, tá falhando a sua ligação. A única coisa que a gente está fazendo, a grosso modo, é o monitoramento da capacidade de UTI. Isso é insuficiente. E... Falhando, professor. Grande lição. Em pandemia... Está falhando ainda? Em pandemias como essa, nós temos que dialogar com a ciência. Muito bem, pandemias como essa... Eu peço desculpas, infelizmente tive esse problema tecnológico, mas estou à disposição para outros momentos. Eu agradeço demais, professor Dorico, agradeço também ao professor Xavier. Vamos continuar a conversa aqui na área exclusiva de assinantes agora, mas acho que só com o Xavier, acho que o Dorico está com um problema aí na internet, não sei se ele vai poder participar, mas tem várias perguntas dos ouvintes que o Xavier poderá responder. José Xavier Neto, cientista-chefe da saúde no Ceará. Agradeço demais a participação também de Odorico Monteiro, pesquisador da Fiocruz Ceará e professor da Faculdade de Medicina da UFC. Obrigado, Plínio Bortolotti. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Tem várias perguntas aqui, eu vou deixar no ar aqui só uma. O Egberto Albuquerque diz: professor Dorico diz que ainda estamos na primeira onda. Como é que se justifica a desativação do hospital de campanha montado no PV, sendo este o maior investimento feito para atender pacientes de Covid no Ceará, talvez um dos mais caros do país, e ainda por cima, quando isso ocorreu, sem nenhuma vacina havia sido aprovada? Como explica? Pergunta dele. O Armênio Aguiar dos Santos diz: qual a proporção da população cearense a ser vacinada? Eu vou deixar aqui, tem outras perguntas que bem direcionadas ao Xavier, mas fica lá para o próximo bloco. Se o Odorico puder nos acompanhar, maravilha, mas eu estou vendo que ele está com um problema aí na internet. Então, muito obrigado a todos, obrigado. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, assistente de estúdio Nala Jasmine, produção Alan Dantas, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, você fica com Trem Bala, não para, não para, não para, não para, não para. E no FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Muito obrigado a todos, um excelente dia. Se puder, fique em casa. Se tiver que sair, lembre de usar máscara e álcool em gel. Valeu, obrigado, até amanhã.